Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 294ª noite. Acordada por sua irmã Dinazarda, prosseguiu desta maneira Sherazade a sua história. Partiu no mesmo instante Abu Hassan e tomou também as suas medidas, que encontrou todos os seus amigos em casa. Representou-lhes a grande necessidade em que se achava e pediu-lhes que abrissem a sua bolsa para o socorrer. Chegou a prometer-lhes que se obrigava a restituir a cada um em particular as somas que lhe tivessem emprestado, estabelecidos que fossem os seus negócios, sem todavia dar-lhes a conhecer, para estimular mais a sua generosidade, que fora em grande parte por respeito deles que tanto se arruinara. Não se esqueceu de os lisonjear também, com a esperança de principiar novamente algum dia a banqueteá-los do mesmo modo que já fizera. Nenhum dos amigos se comoveu com as vivas cores de que se serviu o aflito Abu Hassan para procurar persuadi-los. Teve o desgosto de ver que alguns lhe disseram abertamente que não o conheciam e nem se lembravam de o ter visto. Voltou para casa com o coração penetrado de dor e indignação. « Ah, minha boa mãe! » clamou ele, entrando no seu quarto. « Bem mo dissestes, em vez de amigos não achei senão pérfidos, ingratos e malvados, indignos da minha amizade. Estou inteiramente desenganado e prometo de nunca em tempo algum tornar a vê-los. » Abu Hassan cumpriu com constância esta resolução, tomando as precauções necessárias para evitar encontrar-se com eles. E para não cair mais no mesmo erro, prometeu com juramento de nunca na sua vida convidar para sua mesa habitante algum de Bagdá. Depois, para substituir o que acabava de gastar, foi buscar o dinheiro de suas vendas ao lugar onde o pusera de reserva, resolvido a não tirar para sua despesa diária senão uma soma regulada e suficiente para dar de cear com abundância a uma pessoa em sua companhia. Fez ainda juramento de que esta pessoa não seria de Bagdá, mas um estrangeiro que tivesse chegado no mesmo dia e que o despediria na manhã seguinte, depois de lhe dar de cear uma noite somente. Conforme este projeto, Abu Hassan, cada manhã, aprovisionava-se do necessário para a ceia e pela tarde assentar-se à entrada da porta da ponte de Bagdá. Logo que via um estrangeiro, qualquer que fosse, o seu estado ou caráter, aproximava-se dele, certamente, e convidava-o a fazer-lhe a honra de ir cear e repousar em sua casa aquela noite. Depois de o ter informado da lei que se impusera e da condição que se pusera à sua cortesia, levava-o para sua casa. O banquete com que Abu Hassan regalava o seu hóspede não era suntuoso, mas havia com que satisfazer-se abundantemente. O bom vinho, sobretudo, não faltava. Fazia durar o banquete até a alta noite, e em vez de entreter o seu hóspede com negócios do Estado, de família ou comércio, como acontece muitas vezes, afetava, pelo contrário, não falar senão de coisas indiferentes, agradáveis e divertidas. Era naturalmente aprazível e de bom humor, e qualquer matéria que tratasse dava uma exposição ao discurso capaz de inspirar júbilo aos mais melancólicos. Expediu seu hóspede no dia seguinte pela manhã. A qualquer parte onde possais ir, dizia-lhe Abu Hassan, Deus vos preserve de todo motivo de desgosto. Quando ontem vos convidei a vir cear comigo, informei-vos da lei que me impus a mim mesmo. Assim não tomeis a mal que vos diga que não beberemos mais juntos e que também não nos veremos mais, nem em minha casa, nem em qualquer outra parte. Tenho minhas razões para assim obrar. Deus vos guarde. Era Abu Hassan exato na observância desta regra. Não olhava nem falava mais para os estrangeiros que receberam uma vez em sua casa. Quando os encontrava nas ruas, nas praças ou nas assembleias públicas, fingia que não os via, desviava-se para evitar que viessem ter com ele. Finalmente, não tinha mais comunicação alguma com eles.
Havia já muito tempo que assim procedia, quando um dia, pouco antes do pôr do sol, como estivesse sentado, segundo o seu costume, à entrada da ponte, apareceu o califa Harun al-Rashid, mas disfarçado de modo que não podia reconhecê-lo. Ainda que este monarca tivesse ministros, oficiais e magistrados de grande exatidão em cumprir bem os seus deveres, queria todavia tomar ele mesmo conhecimento de todas as coisas, e para isso, como já temos dito, percorria algumas vezes a cidade de Bagdá, disfarçado de vários modos. Nem dos arrebaldes se descuidava, ia no dia 1º de cada mês, segundo era ora um, ora outro dos caminhos que levavam, inspecioná-los, aparecendo num desses dias, sob disfarce de mercador de Mossul, do outro lado da ponte, seguido de um escravo alto e robusto. Como o califa, sob o seu disfarce, aparecesse com ar grave e respeitável, Abu Hassan, que o tomava por um mercador de Mossul, levantou-se do lugar em que estava sentado e, depois de o haver cortejado com ar gracioso e ter-lhe beijado a mão, Senhor, disse-lhe, felicito-vos pela vossa feliz chegada. Suplico-vos que me façais a honra de vir cear comigo e de passar esta noite na minha casa, para poderdes descansar da fadiga da vossa jornada. E para o obrigar mais a não lhe recusar a graça que lhe pedia, explicava-lhe em poucas palavras o costume em que se pusera de receber em sua casa cada dia, enquanto lhe fosse possível, e por uma noite somente, o primeiro estrangeiro que se lhe apresentasse. O califa achou tão singular e extravagante o gosto de Abu Hassan que caprichou conhecê-lo a fundo. Mantendo o caráter de mercador, manifestou-lhe que não podia corresponder melhor a um oferecimento tão cortês, pelo qual não esperava na chegada a Bagdá, senão aceitando o oferecimento oficioso que acabava de fazer-lhe, que não tinha mais que ensinar-lhe o caminho e que estava disposto a segui-lo. Abu Hassan, que não sabia que o hóspede que o acaso lhe trazia era de uma ordem tão superior, portou-se com o califa como um seu igual. Levou-o para sua casa e mandou entrar num quarto mobiliado com todo o asseio, onde fez assentar ao sofá, o lugar mais honorífico. Estava a ceia pronta e posta à mesa. A mãe de Abu Hassan, que era excelente cozinheira, serviu-lhe 3 pratos, um no meio guarnecido de um bom capão e de 4 belos frangos, e os outros ao lado, que consistiam um num grande pato bem gordo e o outro em pombos. Nada mais havia. Porém, estas viandas eram bem escolhidas e de um gosto delicioso. Abu Hassan sentou-se à mesa defronte do seu hóspede e o califa e ele principiaram a comer com bom apetite, sem falar e sem beber, conforme o costume do país. Logo que acabaram de comer, o escravo do califa apresentou-lhe água para se lavarem e, entretanto, a mãe de Abu Hassan serviu pospasto, que consistia em diversas frutas da estação, como uvas, pêssegos, maçãs, peras e várias massas de amêndoas secas. Neste meio surgiu a noite. Acenderam velas depois do que Abu Hassan, mandando pôr as garrafas e as taças a seu lado e recomendando a sua mãe que desse de cear ao escravo do califa, tomou novamente lugar à mesa com o pretenso mercador de Mossul. E antes de tocar na fruta, pegou numa taça, encheu-a e, segurando na mão, Senhor, disse ao califa, que era como lhe parecia um mercador de Mossul, sabeis como eu, que o galo nunca bebe sem chamar as galinhas para vir beber com ele. Convido-vos, pois, a seguir o meu exemplo. Não sei o que pensais a este respeito. Quanto a mim, parece-me que um homem que oferece o vinho e que quer passar por continente não o é. Deixemos de passar esta casta de gente com o seu humor sombrio e melancólico e procuremos a alegria. Ela está na taça e a taça a comunica aos que a despejam. Enquanto Abu Hassan bebia, o califa disse, pegando na taça que lhe era destinada:
Isto agrada-me, e eis aqui o que se chama um homem bem honrado. Gosto de ver-vos com este humor e com esta alegria. Espero beber outro tanto. Hassan, acabando de beber, encheu a taça que o califa lhe apresentava e disse-lhe: Provai, senhor, achá-los-ei bom. Disso estou muito persuadido, replicou o califa com ar risonho. Não é possível que um homem como vós não saiba fazer a escolha das melhores coisas. Basta encarar-vos, replicou Abu Hassan, enquanto ele bebia, para conhecer à primeira vista que sois desses homens que conhecem o mundo e que sabem viver. Se a minha casa, acrescentou em versos árabes, fosse capaz de sentimento e sensível ao motivo de alegria que tem de possuir-vos, ela o manifestaria altamente, e prostrando-se perante vós, clamaria: que gosto, que felicidade ver-me honrado com a presença de pessoa tão cível e tão prazerosa, que não desdenha de cear comigo. Finalmente, Senhor, estou ao maior auge da minha alegria por ter encontrado hoje um homem do vosso merecimento. Estes bons ditos de Abu Hassan divertiam muito o califa, que, sendo naturalmente jovial, guardava de o excitar a beber e bebia ele mesmo repetidas vezes, para o conhecer melhor na sua conversação, pela alegria que lhe inspiraria o líquido. Para entabular conversa, perguntou-lhe como se chamava, em que se ocupava e de que modo passava a vida. Senhor, respondeu ele, meu nome é Abu Hassan. Perdi meu pai, que era mercador, não, na verdade, dos mais ricos, mas dos que viviam com mais cômodo em Bagdá. Morrendo, deixou-me uma herança, mais que suficiente para viver sem ambição conforme o meu estado. Como o seu comportamento a meu respeito fosse muito severo e até a sua morte tivesse passado melhor parte da minha mocidade num grande constrangimento, quis recuperar o bom tempo que me parecia ter perdido. Porém, percebendo Sherazade que já era dia, cessou de falar nesse instante, prosseguindo essa história na noite seguinte. Pois é, Abu Hassan se decepcionou tanto com seus amigos, mas em contrapartida fez um juramento honroso de acolher a todos os viajantes estrangeiros que chegassem a Bagdá por uma noite. E assim fez, até que encontrou um dia o califa de Bagdá, disfarçado de mercador de Mossul. Que virá deste encontro? Será que Abu Hassan perceberá que este falso mercador é o califa ou não? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.